Eu sei que por ficar trazendo esses vídeos pra você, eu devo sofrer algumas retaliações, como, por exemplo, não ir na apresentação e convocação do Carlo Ancelotti, novo técnico estrelado aí da CBF. Mas eu acho que vale a pena, porque é informação em primeiro lugar. E, bom, vocês precisam saber com mais clareza quem de fato está comandando a CBF e respaldando esse novo presidente, Samir Chauti. E também, será que tem a ver com aquela história lá do Rogato que até agora não voltou pro Brasil deportado? Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada, que torcemos sem parar. Seja bem-vindo à mídia independente mais imparcial do Brasil, antenado. Vamos juntos. Furando bolhas e quebrando tabus é o que a gente se propõe a fazer aqui. Muito obrigado se você nos apoia, seja com seu like ou suscrição, ou mesmo se você nos apoia com o seu Pix, que realmente é fundamental para o nosso trabalho continuar e melhorar cada vez mais, que tá brabo, né? Você deve saber. E eu vou dar os créditos aqui ao Geral Pod, que foi quem entrevistou o Garotinho, Antony Garotinho, ex-governador do Rio de Janeiro. Ou seja, desse tipo de coisa aí eu acho que ele entende, né? E a gente pôde apurar aqui e realmente faz sentido essas coisas que ele falou. Mas eu não vou botar a cara do Garotinho grande aqui pra você assistir, não. Eu vou colocar melhor, vou colocar a cara do Garotinho pequena e vou colocar o Carlo Ancelotti chegando na CBF, sendo apresentado ao museu da CBF, as instalações, a sala dele de trabalho, no primeiro dia de trabalho dele. E aí você vai vendo e vai ouvindo o Garotinho falando, e depois eu comento. Vou trazer até notícia do que o Galvão Bueno acha disso tudo e quem mais apoia Samir Chauti na presidência da CBF. Então, olha aí. Então vamos embora. Porque todo mundo estava se perguntando, tá lá no meu blog, tá publicado lá, como é que apareceu um cara de Roraima? Vamos lá. Como é que um cara de Roraima, que não tem um time nem na segunda divisão, nem na terceira, eu acho, de repente aparece para virar presidente da CBF? Sangue novo, governador. Sangue novo. Eu falei, pô, vamos ver onde é que isso vai chegar. Aí comecei, busquei a família dele. Zeca Chauti, pai dele, 40 anos presidente da Federação de Roraima de Futebol. Quem é o melhor amigo do Zeca Chauti? Quem é o melhor amigo dele? Dizem. Romero Jucá. Romero Jucá, que foi senador, líder do governo Sarney e Fernando Henrique no Senado. Quem é o interventor? Nomeado para presidir a eleição? O filho do Sarney. O filho do Sarney. Coincidência, governador. Não, calma. Aí, o que acontece? Quem tentou disputar da outra vez com o Edinaldo foi o Flávio Sveiter. Isso aí. Mas, em cima, havia, na cúpula do poder brasileiro, um apoio muito grande a Edinaldo, porque Edinaldo é baiano. Quem que apoiava ele? Rui Costa, ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, senador pelo PT na Bahia. Dois ex-governadores da Bahia. Isso aí. Então o Edinaldo conseguiu uma liminar do Gilmar Mendes, que eu não preciso dizer que tem contrato com a CBF, né? Mas conseguiu, né, voltar ao cargo. Mas nisso que ele volta ao cargo, o filho de Sarney pula fora. O Fernando Sarney. Que dava o suporte. Aí junta Sarney. Você está enganado. Quem vai mandar na CBF é o que está no meu blog. É uma trinca. É Fernando Sarney, Flávio Sveiter e a família Jucá. O Chauti é só o testa de ferro daquilo ali. Porque, não sei se você sabe, a receita da CBF prevista para este ano é de 2 bilhões e 400 milhões. E a despesa é de pequena. 1 bilhão e 200. Ou seja, estão sobrando aí 1 bilhão e 200 milhões de reais. Né? Sem Copa do Mundo. Esse ano. Que loucura. Né? Não, mas então, sem chegar a Copa. A articulação foi toda feita. E aí, o que acontece? Vamos lembrar um fato interessantíssimo. Sarney só foi desbancado no Maranhão
quando Flávio Dino chega ao poder. Exatamente. Flávio Dino vira ministro de Lula. Ministro. Bom ministro, né, governador? Ministro da Justiça de Lula. Depois que terminou o governo dele no Maranhão. Isso aí. Indicação para o Supremo Tribunal Federal. O presidente podia indicar fulano, podia indicar ciclano, podia indicar uma mulher, né? Uma negra. Sarney vai no ouvido dele, diz assim, bota o Flávio Dino. Ah, mas ele não era um... Não, que tira Flávio Dino do Maranhão. Ele não pode se envolver mais com política. Foi. Aí o Sarney passa de novo a controlar a política do Maranhão. E passa a ter influência, porque o Flávio Dino, né, não vai querer brigar com a família Sarney, que é fortíssima, né? E aí, então, vão em cima do Gilmar Mendes e dizem, olha, o Edinaldo vai entrar de novo com a liminar. Tá? O Gilmar Mendes, segundo fontes, né, teria dito o seguinte, eu vou aconselhar ele a desistir da eleição. É, parece que conseguiu, né? E ele desiste da eleição. Quando desiste da eleição, atribuem isso a quem? Romero Jucá. E a Sarney. Então, o presidente seria alguém de Romero Jucá ou de Sarney. Então, Fernando Sarney seria logo queimado. Por quê? Ele participou da administração de Ricardo Teixeira, ele participou da administração de José Maria Marim, ele participou da administração de Marco Polo Del Nero, ele participou da administração do Caboclo e estava participando de Edinaldo. Não é uma renovação? Não. Aí pegaram um desconhecido lá de Roraima. Que nem presidente da federação é? Não. E agora estava. É. Né? Mas Mas não tem histórico. Não tem histórico. O pai que dirigiu por 40 anos. Botam lá. E faltava uma ponta. Qual era a ponta? Segurar as federações. Porque o Edinaldo, antes de sair, para tentar segurar as federações, pegou o salário dos presidentes de federação e multiplicou por 3, 4, 5. Os caras ganhavam 30 mil, passaram a ganhar 150 mil. E o dele próprio, Edinaldo, Inacreditável. ele aumentou de 120 para 300. Mas todo mundo quer. Né? Ele dizia o seguinte, não vão conseguir montar chapa. Isso aí. Os caras estão tudo comigo. Só que o Tribunal de Justiça do Rio, que já tinha tido uma liminar caçada por Gilmar Mendes, volta a caçar Edinaldo. Quem deu a decisão? tem um sobrenome bom aí, né? É aquele sobrenome então que já falamos dele. Que é bem influente nessa região. Conseguiu, então, a trinca ficou formada. Os presidentes de federação sabem que não é bom negócio brigar com a CBF. Galera, será que isso tem a ver com a não deportação ou extradição do William Rogato? Cara, porque se ele tá preso até hoje lá em Dubai por um negócio aqui que ele falou, e falou muito, e tinha provas a apresentar que não apresentou contra figurões do futebol brasileiro, como a própria Leila Pereira, né, que tá aí apoiando o Samir Chaude, contra o CNM, que não é mais presidente da comissão de arbitragem, contra outros que a gente nem sabe. Será que isso tem a ver? Tá travado lá em Dubai, até hoje não voltou para cá? E a CPI lá do Romário do Cajuru até já acabou? E falando em CPI, o que me deixa mais preocupado com essa coisa toda de Romero Jucá ser um dos apoiadores do Samir Chaude, é isso aí, ó. O Romero Jucá ajudando na campanha política do Samir Chaude. O que me deixa mais preocupado é que em 2016, na CPI do futebol no Senado, o Romero Jucá foi responsável por um relatório ridículo. Até o Romário desceu a lenha na época, que era o presidente da CPI do futebol. Hoje, na última CPI das bets e manipulações de jogos e apostas, ele foi o relator. Mas na época ele desceu a lenha no relatório do Romero Jucá e agora ele fez um relatório que indiciou um ou outro ali, mas não fez grande diferença assim, né? Gente, mas se o Romero Jucá desde aquela época estava passando pano para quem estava na CBF,
Isso é preocupante. Mas a gente sabe como é que funciona o Brasil, né? Mas pelo menos as notícias agora estão apontando para um lado que só parece, que a CBF vai tomar jeito em relação aos estaduais, em relação a diminuir datas, em relação a incentivar o fair play financeiro, a liga dos clubes. Mas será? Será que é verdade mesmo? Bom, se acontecer, ótimo, né? Mas só acredito vendo ainda mais no Brasil, né? Olha só essa notícia aqui, ó. O novo presidente da CBF surpreendeu com o anúncio da redução dos estaduais para 11 datas. A decisão foi tomada pelo presidente após conversas com funcionários da entidade, clubes e algumas federações aliadas. Quando o número foi divulgado, algumas federações se surpreenderam. A grande maioria gostou, mas algumas federações ficaram incomodadas. Todas terão que se adaptar à nova realidade, inclusive a de São Paulo, lá do Reinaldo Carneiro Bastos, que seria candidato também, mas não conseguiu ser a presidente da CBF. Houve conversas com clubes como Botafogo e Palmeiras que apoiaram, estiveram do lado do Samir Chaldie, e o número de datas foi debatido entre 10 e 12. Acabou fechando em 11. Clubes que não são aliados a Chaldie, como Flamengo e Fluminense, também apoiam a decisão da redução. O anúncio surpreendeu até a CBF. O texto pronto e publicado no site falava em 12 datas. Notícia aí do Rodrigo Matos, do All Sport. Agora, olha só o Galvão Bueno aqui, ó. Galvão Bueno, pelo visto, está com uma posição parecida com a nossa aqui. Olha o que ele falou sobre Samir Chaldie como novo presidente da CBF. Abre aspas aí para o Galvão. Para mim, essa eleição foi apenas protocolar. Ela foi quase uma aclamação de um jovem sem nenhuma experiência em direção de futebol. Nem em clube, nem em federação. Se a gente for buscar na história, a grande maioria dos vice-presidentes dele está diretamente ligada às gestões anteriores, que foram no mínimo desonrosas para o futebol brasileiro. Não me agradou, achei tudo muito esquisito, mas eu defendo a tese de que ninguém deve acusar ou julgar ninguém antes que o trabalho seja feito. Então, vamos esperar para poder falar. Mas quer saber de uma coisa? Tenho muito medo de estar certo naquilo que eu estou pensando agora. Não vai dar certo, previu o Galvão Bueno. E olha só, para fechar essa notícia aqui, ó. Notícia do jornal Globo, hein, do Lauro Jardim. Samir Chaldie tem apoios poderosos para assumir a presidência da CBF. Além desses aí que a gente já sabe, Gilmar Mendes, ministro do STF, olha só, que apoiava, né, o Edinaldo Rodrigues até anteontem, vamos falar assim, e Arthur Lira, que também apoiava o Edinaldo Rodrigues, manda-chuva da Câmara dos Deputados, que não é mais presidente da Câmara, mas foi até outro dia. Tá aí o Samir Chaldie, garotão, bombadão, né? Bom, é isso, Antenado. O que você achou, hein? O que você acha? Você acha que tem jeito o futebol brasileiro com essa galera que tá aí? Ou é tudo precisamos mudar para que as coisas continuem iguais? Deixa aí nos comentários e muito obrigado por apoiar a mídia independente mais imparcial do Brasil. Valeu, tamo junto. Torcemos sem parar.